Olá, hoje o tema da aula é prescrição de atividade física. Antes de começar, eu queria me apresentar para vocês. Meu nome é Mariana, eu sou médica formada em Taubaté em 2018. Eu fiz residência de clínica médica também na mesma universidade. E depois eu vim para cá, para o HC, fazer residência de medicina esportiva, né? Medicina do exercício e do esporte. Atualmente eu sou preceptora da residência de medicina esportiva aqui. E eu também trabalho como colaboradora no ambulatório de exercício na reumatologia e também no LACRE, que é o Laboratório de Estudo de Exercícios em Reumatologia que a gente tem aqui no HC. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a prescrição de atividade física. A intenção não é esgotar o tema e nem entrar em particularidades. É para ser algo bem geral mesmo, que todo médico deveria saber para poder fazer a adequada prescrição de atividade física. Eu queria começar com um conceito que a gente fala muito ou ouve muito falar, que é o de exercício é remédio, né? Tem muita propaganda nesse tema, muita gente posta nas redes sociais e fala sobre o exercício como um remédio. Mas será que, como médicos, nós entendemos realmente o que isso significa? Ou até quando a gente fala isso, a gente realmente entende a complexidade e profundidade que é isso que a gente está falando? Então, assim, a gente em geral fala que o exercício é remédio e a gente sabe que o exercício, ele reduz mortalidade. Então, a gente tem uma relação causal direta em redução de mortalidade, principalmente, assim, cardiovascular, que é muito bem estabelecida na literatura há muito tempo, mas de mortalidade por todas as causas. E como mostra no gráfico, em geral, essa redução de mortalidade, ela é diretamente proporcional à quantidade de atividade física semanal que o indivíduo pratica, assim. Na verdade, em geral, a gente coloca em MET, né, que não sei quantos estão familiarizados com o que é MET, mas na verdade vocês vão achar em vários estudos. MET é o equivalente metabólico. Na verdade, a gente usa ele para mensurar o quanto de gasto energético uma atividade demanda. Então, um MET, ele equivale a 3,5 ml por quilo por minuto de VO2, que é aquilo que a gente mede na Ergospiro, que tanto se fala. E a gente tem tabelas para poder saber ou estimar a funcionalidade de um indivíduo. Então, a gente sabe que parado a gente gasta 1 MET, mas para atividades de casa básicas, limpar a casa, coisa leve, a gente gasta mais ou menos uns 3 METs. Subir escada, talvez uns 7 METs. Então, a gente consegue, dependendo do que a gente tem de dado do paciente, principalmente em relação a VO2, funcionalidade, o que ele vai conseguir exercer de função no dia a dia dele. E a gente tem uma relação direta de redução de mortalidade e o tempo, ou quanto de MET semanal que o paciente gasta com exercício. Em geral, aqui a gente está falando mortalidade por todas as causas. Quando a gente fala de mortalidade cardiovascular, a gente vê que tem uma redução importante e principalmente em exercício de moderada intensidade. Então, quando a gente vai para exercícios mais intensos, não é que não reduz mortalidade, mas a redução talvez seja um pouquinho menor do que no exercício moderado. Mas, de qualquer forma, o exercício tem esse papel muito importante. Além disso, quando a gente fala das diversas comorbidades, hipertensão, DPOC, diabetes, enfim, a gente tem uma associação direta também com o risco relativo de morte e o quanto de atividade física o paciente faz na semana, qual o volume que ele acumula. Então, assim, quanto maior o MET atingido, em geral, menor a mortalidade do sujeito. Além desses benefícios que a gente tem em mortalidade, a gente sabe que o exercício também previne doenças e trata doenças, então não é só sobre prevenção, mas é tratamento também. E não só naquelas que a gente já sabe há muito tempo, que é pressão alta e diabetes, mas a gente tem uma ação importante em demência, em doenças mentais, em depressão. Então, basicamente, todas as doenças têm um benefício com a atividade física, né? Até o câncer a gente tem
a prevenção do câncer com o exercício, mas a gente também sabe hoje em dia que tratamentos, inclusive a quimioterapia, eles se beneficiam do paciente fazer exercício. Então, o paciente em quimioterapia que faz exercício físico, em geral, ele tem uma resposta melhor. A saúde mental, que é algo muito importante. A gente tem o exercício como forma importante de ajudar a aliviar os sintomas e controlar o quadro clínico. E além da gente falar realmente em aumento de anos de vida, a gente tem que pensar também sempre muito em qualidade de vida. Então, não só quantos anos o paciente está vivendo, mas como ele está vivendo esses anos. Então, o exercício físico, ele melhora sono e o principal, faz o paciente ganhar funcionalidade. Então, não é um paciente que só vai viver mais, mas ele vai viver mais podendo fazer coisas que são essenciais na vida do indivíduo. Então, vai poder passar tempo com a família, vai poder passear, sair de casa, então vai viver bem os anos que ele viver. E quando a gente fala da população idosa, principalmente, a prevenção de quedas e melhora da saúde óssea é essencial, porque previne fratura e, consequentemente, internações e as complicações. Aqui em cima eu coloquei o Exercises Medicine, na verdade é um movimento do Colégio Americano de Medicina Esportiva, em que eles estão sempre fazendo materiais e tentando mesmo disseminar as informações referentes ao exercício como um remédio. Então, assim, basicamente os benefícios do exercício, eu acho que todo mundo já ouviu falar muito, né? Não quero também me estender muito. Mas lembrar que também é um problema de saúde pública, então a inatividade, ela leva a um gasto muito alto. Então, em 2021, a Agência Brasil, ela estimou que, na verdade, a inatividade física no Brasil causou um gasto de aproximadamente 300 milhões para o SUS. E quando a gente tem aqui uma análise de 142 países, a gente viu que, na verdade, a inatividade levou um gasto aproximado de 53,8 bilhões de dólares. E gastos diretos e indiretos da família, privados ou públicos. E não só o gasto direto por consequências da inatividade física, mas também quando as patologias atingem uma população ativa, uma população que trabalha e que movimenta a economia, a gente também deixa de ganhar dinheiro. Então, também é um grande problema de saúde pública. Sabendo de tudo isso, que eu acho que a maior parte de nós já ouviu falar de todos os benefícios, como isso é bom, a gente tem que lembrar que, como médicos, é sempre nosso dever buscar o melhor tratamento para o nosso paciente e oferecer para ele o que tem de melhor, com menos contraindicações e com mais resultados, e que vai trazer melhor qualidade de vida. Então, sabendo disso e sabendo de todos os benefícios que a gente tem com o exercício, a gente tem que saber que, se a gente não prescreve exercício, a gente está exercendo de forma errada a medicina. É uma prática médica. Porque a gente tem todas as ferramentas, ou deveria buscar as ferramentas, a gente tem acesso ao que a gente precisa para poder fazer o melhor plano terapêutico para o nosso paciente. Então, a gente tem que fazer isso. Muitas vezes isso não acontece na prática, e isso talvez se deva principalmente à falta de conhecimento mesmo. Então, assim, a gente sabe que é muito difícil na grade curricular de qualquer faculdade de medicina que se fale muito sobre exercício, talvez agora esteja aumentando um pouco, mas não é um tema que é muito abordado. É muito falado que é bom e que precisa prescrever e que precisa falar para o paciente fazer, mas realmente ensinar como fazer, a gente realmente não tem muito acesso. Então, isso é algo que a gente busca mudar, e eu, como médica do esporte, toda a equipe da medicina esportiva, é algo que a gente tenta falar bastante para que todos os médicos possam prescrever da melhor forma possível. Antes de começar, efetivamente, sobre a prescrição, tem algumas definições que são importantes a gente saber quando a gente vai falar. Então, assim, a gente tem 3 conceitos importantes. A gente tem atividade física, a gente tem exercício, a gente tem esporte. São coisas diferentes. Atividade física é qualquer movimento corporal que gaste energia. Então, limpar a casa, subir uma escada, ir passear com o cachorro, tudo isso entra em atividade física. Normalmente, os grandes estudos que a gente tem com benefícios relacionados à atividade física é o conceito de atividade física mesmo. Então, quando a gente pega quantidade semanal, em geral, a gente está falando de atividade física quando eles estudam. E daí vem a importância de estimular que o paciente realmente se movimente ao longo do dia, né? Escolha fazer atividades que gastem energia. Mas
O exercício, que é o que a gente consegue quantificar e prescrever, é a atividade física que ela é planejada e estruturada. Então, é tudo que o objetivo final é você fazer o exercício. Então, quando eu me planejo para ir na academia fazer musculação, eu estou fazendo um exercício. Quando eu decido que eu vou caminhar ou correr, isso tudo é exercício. E aí, quando esse exercício ele tem um objetivo competitivo, a gente está falando de esporte. Seja esporte amador, seja esporte de alto rendimento profissional, tudo que tem objetivo competitivo entra aqui nessa categoria. E hoje a gente vai falar um pouco de prescrição de exercício. Então, eu convido vocês a, já que a gente sabe que o exercício é remédio, a realmente encarar ele como uma medicação. Então, em geral, acontece muito em consultas médicas ou quando a gente vai falar de exercício físico ou da importância, para o paciente, o prescrever mudança de estilo de vida, né? De uma forma bem genérica. Ou então até um pouco mais específica que isso, mas o médico falar para o paciente, olha, você tem que fazer exercício, tem que fazer caminhada, tem que perder peso, tudo isso vai ajudar no seu tratamento. Mas fazendo um paralelo, se a gente pega, por exemplo, um paciente diabético que a gente vai iniciar tratamento com antidiabético oral, e a gente quer prescrever glifage e um inibidor de SGLT2. A gente não vai chegar para o paciente e falar, olha, o senhor tem que tomar glifage e um inibidor de SGLT2, tá bom? Isso é muito importante para o seu tratamento, e daqui a pouco a gente volta e vê como foi a resposta. É óbvio que o paciente não vai fazer. E ele não precisa saber. Ele não é obrigado, ele não vai saber como ele deve tomar, ou como ele deve fazer, ou o que é isso. Então, o exercício é a mesma coisa. Não adianta dar orientações genéricas e não adianta simplesmente chegar e falar, tem que fazer exercício. Ele não precisa saber. A gente tem que ter uma forma melhor e mais precisa de prescrever. Tanto para que ele possa aderir, quanto para que ele possa fazer e ter o máximo de efeito possível que ele possa ter. Exercício não é tudo igual. Então, assim, eu fiz essa lista de alguns pontos que a gente tem que lembrar sempre que a gente vai prescrever. Então, primeiro de tudo, a gente tem que entender quem é o paciente, qual é o objetivo desse tratamento. Então, qual é o perfil, qual medicação vai se enquadrar melhor, o que ele precisa e o que eu estou tentando tratar com o exercício especificamente nesse caso. Considerar contraindicações, então qual exercício esse paciente não pode praticar. Então, aí vai entrar comorbidades associadas, medicações em uso ou qualquer outra alteração que o paciente possa ter. Depois dessa investigação de quem é o paciente para quem a gente está prescrevendo, a gente tem que escolher uma classe medicamentosa. Então, a gente tem vários tipos de exercício, assim como a gente tem várias classes de medicamentos. Então, a gente tem que escolher, para esse paciente, neste momento, qual é o mais indicado. A gente tem que definir uma dose e uma posologia. Então, quanto e quantas vezes ele vai tomar. E a gente tem que estabelecer uma duração. Então, você vai fazer isso por 3 meses, por 2 meses, aí você vai voltar aqui e a gente vai ver se deu certo, se não deu, se a gente vai ter que ajustar ou não. Então, tem que ter uma data final para que a gente possa reavaliar. E depois desse tempo, a gente pode ter que ajustar a dose, tanto aumentar quanto diminuir, talvez associar outras modalidades de exercício, conforme a resposta do paciente ao tratamento e o que se encaixar melhor, ou o que for dar o máximo de benefício possível. A gente tem que lembrar, como eu coloquei aqui em cima, que exercício, assim como remédio, também pode ter dose tóxica. Então, não é porque é exercício que sempre vai fazer bem e quanto mais melhor. Não necessariamente. Dependendo de quem é o paciente, o exercício pode ser fatal ou pode trazer algum prejuízo. Então, a gente tem que entender bem tudo isso. A gente vai começar com os 3 primeiros itens na prescrição de exercício. Então, quem é o paciente, qual é o objetivo do meu tratamento e quais as possíveis contraindicações, que é o que a gente costuma chamar na medicina esportiva de avaliação pré-participação, que é o paciente que quer começar a fazer um exercício e a gente vai avaliar ele antes de começar. Aqui é importante uma distinção: atleta e exercício para a saúde, porque são coisas diferentes. A gente faz muito essa separação na medicina esportiva e aqui a gente vai falar de exercício para a saúde. Qual que é a principal diferença, né? Por que a gente faz essa diferenciação? Quando a gente fala de exercícios para a saúde, a gente vai ter uma quantidade de exercício que a gente vai fazer e o nosso objetivo está sendo fazer aquele exercício em si. Quando a gente fala de atleta com objetivo competitivo, a gente não tem como colocar limite. Então, o objetivo do paciente é ganhar a competição. Então, ele vai chegar no limite
de outros sistemas, então pode sistema cardíaco, osteomuscular, ele vai se forçar a mais do que talvez ele aguente, ou não necessariamente que ele aguente, mas ele vai chegar no limite, porque a intenção dele é ganhar. Então, a gente não tem como controlar as variáveis nesse caso. Então, as coisas que a gente vai buscar são um pouco diferentes. Quando a gente pensa em atleta, o que a gente quer com a avaliação pré-participação, em geral, é prevenir morte súbita, que é aquela morte que acontece durante ou até 24 horas após a prática esportiva, que é aquilo que a gente vê na TV, quando o jogador para em campo, e que normalmente é um evento muito traumático, que são em pacientes jovens, atletas, mas é isso que a gente quer impedir que aconteça. Então, é basicamente isso que a gente vai buscar. Quando a gente fala de exercício para a saúde, em geral, os benefícios do exercício sempre vão superar os possíveis riscos. E a gente não vai querer que o paciente chegue numa intensidade que vai colocar ele em risco, porque aqui a gente quer saúde. Então, quando a gente vai fazer a avaliação inicial, isso nos dois, tanto no esporte quanto no exercício para a saúde, a gente vai focar numa anamnese, em características relacionadas ao exercício em si, fazer o exame físico e, se necessário, solicitar exames complementares. Então, na nossa anamnese, basicamente, a gente vai buscar sintomas que o paciente possa ter, cardiovasculares ou qualquer sintoma que possa interferir no exercício ou representar alguma doença não diagnosticada. A gente vai perguntar de possíveis comorbidades para poder definir a melhor estratégia terapêutica. E a gente vai perguntar de quais medicações ele faz uso. Tem algumas medicações que a gente tem que ficar mais atento que podem ter algum tipo de interferência, né? Pode dar algum tipo de reação com o exercício, principalmente diurético, que pode fazer hipotensão, beta-bloqueadores, que a gente tem que saber que o paciente não vai atingir uma frequência cardíaca tão alta, talvez. Então, para a prescrição de atividade física em geral, talvez a frequência cardíaca não seja tão bom marcador. Estatinas que podem dar mialgia. A gente tem os vasodilatadores, que podem também dar hipotensão, antidepressivos que podem piorar um pouco a capacidade do paciente de tolerar o exercício, alguns referem essa dificuldade. Pacientes em uso de insulina, então, que pode fazer hipoglicemia, e pacientes diabéticos em geral, que usam beta-bloqueadores. Nossa preocupação é que eles fazem hipoglicemia assintomática, porque não tem ativação do sistema nervoso simpático. Pacientes em uso de antidiabético oral, e pacientes em uso de estimulante uma forma geral. É o que a gente tem que ter bem documentado e pensar nos possíveis eventos adversos. Quando a gente vai falar do exercício em si, se é um paciente que já pratica, é um atleta ou que faz algum esporte, a gente tem que perguntar qual modalidade ele faz, mas não só isso. Qual posição ele joga, se é um esporte coletivo, ou qual é a especificidade dele naquele esporte em si. Como são os treinos e competições? Quantas vezes ele treina por semana? Como são os treinos? Onde são os treinos? Quantas vezes ele compete? Onde são as competições? Em questão até de clima, ambiente mesmo, a gente tem que pensar em tudo. E se é um paciente que está fazendo exercício para a saúde, vai começar, a gente tem que ver as preferências do paciente. Não adianta a gente prescrever um exercício que ele não gosta de fazer e não vai fazer. Então, a gente tem que tentar encontrar algo que ele sinta prazer ou que ele consiga fazer de forma mais assídua. Quando a gente fala de exame físico, a gente sempre vai fazer avaliação clínica e osteomuscular geral, então procurar no osteomuscular se tem alguma impossibilidade de fazer alguma coisa, então um paciente que não vai conseguir caminhar, um paciente que não vai conseguir andar de bicicleta, se ele tem algum tipo de lesão já. E quando a gente faz o exame clínico físico geral, mas a gente tem, isso é principalmente do esporte, que a gente tem os 14 pontos da American Heart, que são 14 pontos que eles definiram, que é tipo um checklist para a gente não esquecer de perguntar, relacionados ao sistema cardiovascular, que a gente às vezes extrapola para a população praticante de atividade física, que é basicamente coisa que a gente não deve esquecer de pesquisar, perguntar e examinar. E aí só depois disso a gente vai ver a necessidade ou não de esporte complementar. Os 14 pontos da American Heart eu vou passar com vocês. Em geral, não tem alguns que não fazem muito sentido para qualquer população que a gente está falando, porque isso aqui é principalmente para esporte, então é basicamente visando prevenção de morte súbita em população jovem atleta. Mas a gente tem os pontos relacionados à história pessoal, aqueles relacionados à história familiar e exame físico. Então, em geral, história de qualquer tipo de angina, dor no peito, ou então síncope, pré-síncope, uma dispneia desproporcional ao esforço, ou então uma história prévia de qualquer patologia cardíaca, ou restrição à prática esportiva, ou algum médico falando que ele tem algum problema no coração. História familiar, a gente procura, principalmente morte prematura ou doença cardiovascular em parente de primeiro grau,
menor que 50 anos, ou então história familiar de doenças, síndromes genéticas que a gente sabe que cursam com alguma doença cardíaca ou morte súbita. Então, hipertrófico, AQT longo, canalopatias, enfim. No exame físico, a gente sempre tem que auscultar coração, tem que palpar pulsos bilateralmente, tem que aferir pressão bilateralmente, e aí a gente tem a recomendação de procurar estigmas de Marfan. Por que essa recomendação do Marfan? Assim, porque pode dar acometimento cardíaco, mas várias síndromes. Essa recomendação normalmente vem aqui especificada porque é comum, ou não é raro, que pacientes com Marfan se engajem em atividades esportivas, porque eles são bons, eles são muito altos. Então, em geral, basquete, natação, eles normalmente são muito bons, então não é raro a gente encontrar pacientes com Marfan nessas modalidades. Então, por isso, o alerta para a gente sempre ficar de olho, porque pode ter, né, dilatação de aorta, enfim, que pode ter várias complicações de descolamento de retina relacionadas à prática esportiva de alta intensidade. Quando a gente fala de exames complementares, aqui eu fiz a separação porque isso aqui é principalmente para esporte. Atividade que envolve competição, né? A gente tem algumas incongruências na diretriz norte-americana, da brasileira e da europeia. A brasileira e a europeia, em geral, pedem um exame pelo menos para todo mundo, a americana não pede exame. Mas aqui a gente segue, normalmente, aqui a gente faz pelo menos um eletro para todo mundo. E o que a gente pensa nessa fase, né? Quando a gente está falando de esporte e o que a gente quer prevenir morte súbita, a gente tem que pensar nas principais causas de morte súbita em atletas. Então, quando o atleta tem mais de 35 anos, a principal causa é DAC. Mas no atleta mais jovem, em geral, são as doenças genéticas, hipertrófica, displasia ritmogênica, origem anômala de coronárias, miocardite, pré-excitação ou doença do sistema de condução ou alguma doença valvar. Essas patologias, em geral, a gente detecta mais precoce no eletrocardiograma do que em outros exames. Então, não faz sentido a gente pedir mais do que um eletro para essa população, a menos que esses pontos da American Heart servem para isso. Se for positivo para algum deles, isso indica uma investigação complementar, a necessidade de investigação complementar guiada pelo sintoma ou história. Então, se o paciente não tem nada, basicamente, até 35 anos, a gente só vai pedir um eletro e fazer a avaliação clínica. Se o paciente tem mais de 35 anos, a principal causa passa a ser DAC, a gente vai considerar um teste funcional, mais 60 anos, teste funcional para todo mundo. Teste funcional é o quê? É o teste ergométrico, ou é uma ergospirometria, ou é uma cintilo, ou até um ecoestresse, mas em geral o mais acessível, mais prático e que funciona é o teste ergométrico. Mais de 35 anos, o que significa considerar? A gente só vai pedir um teste funcional, que seria um ergométrico, para aquele paciente ou que é hipertenso, então hipertensão é critério único, ou ele tem outros 2 fatores de risco cardiovascular. Então, é paciente que é dislipidêmico e diabético, ou obeso e dislipidêmico, a gente vai pedir. Ou hipertenso, a gente considera o teste funcional. Quando a gente fala para exercício para a saúde, é um pouquinho diferente. Apesar da diretriz brasileira colocar exercício para lazer também ali inicial, na verdade, é mais para esporte. Quando a gente fala de exercício para a saúde, o que a gente sabe é que a maior parte das pessoas pode exercitar sem nem ir ao médico. Porque, na verdade, a intensidade de exercício que a gente almeja, ou que ele vai fazer, não é suficiente para ser um estresse cardiovascular significativo a ponto de representar um risco para o paciente. Então, assim, em geral, se o paciente ainda não faz exercício e é assintomático e não tem história de nenhuma doença, comorbidade que possa afetar o sistema cardiovascular, em geral, ele vai ser orientado ou deve começar a prática de exercício moderado, leve a moderado, não precisa nem ir no médico. Óbvio que a gente sempre quer que eles vão a uma consulta, mas, em geral, ele pode começar antes mesmo da consulta médica. Mesmo que ele tenha alguma doença, alguma comorbidade, se ele estiver assintomático, ele pode começar uma atividade física antes da avaliação médica. Só se ele estiver sintomático ou tiver algum fator que possa indicar alguma complicação, que ele deveria procurar um médico antes de iniciar. E mesmo quando a gente fala de pacientes acima de 35 anos, aqui é uma diretriz da ESC que fala
esse algoritmo é para pacientes assintomáticos, mas acima de 35 anos, que tem já algum possível fator de risco cardiovascular, se ele tem um baixo risco cardiovascular, ele pode começar a prática de exercício sem nenhuma investigação complementar. Se ele é risco alto ou muito alto, isso ainda depende da intensidade de atividade física que ele vai praticar. Então, se é um paciente que vai praticar leve a moderada intensidade, ele não precisa de investigação. Só se é um paciente que vai praticar exercício de alta intensidade ou muito alta, que aí ele precisa de um exame complementar para poder avaliar melhor o que ele vai fazer, quanto ele vai fazer e o risco disso. Então, em geral, o que fica de mensagem? Quando a gente está falando de exercício para a saúde, a espera pelo resultado de um exame, ou a espera pela visita ao médico, mas para a gente o que importa é pelo resultado de um exame, não deve adiar o início do exercício físico de leve a moderada intensidade. Então, mesmo que ele passe no médico e que você vá pedir qualquer exame, ele deve já começar a atividade física antes mesmo do resultado. Porque o benefício que ele vai ter de começar o exercício antes supera os possíveis riscos que ele vai ter de começar essa atividade física, que são muito poucos. Pouquíssimas são as contraindicações ao exercício físico, principalmente exercício físico para a saúde. Tendo definido isso, a gente parte para a segunda parte da prescrição, que seria escolher a classe medicamentosa, definir dose e posologia e estabelecer uma duração de tratamento. E como que isso vai funcionar? Basicamente, o Colégio Americano de Medicina Esportiva, que é o ACSM, eles definiram a prescrição método FIT, que é um método da gente não esquecer nenhum ponto. E assim, o que isso representa, né? O F é a frequência. Então, no F, a gente vai definir quantas sessões por semana o paciente vai fazer de determinada atividade, quantas sessões de determinado exercício ele vai fazer, quantas vezes por semana ele vai praticar a atividade. O I é intensidade. Então, a intensidade vai depender de qual modalidade a gente está falando, né? Mais pra frente a gente vai destrinchar algumas. Mas a gente pode definir de várias formas. Porcentagem de VO2, de frequência cardíaca, percepção subjetiva de esforço, porcentagem de repetição máxima, enfim, depende da modalidade que a gente está falando. Mas, basicamente, a gente está buscando definir se a intensidade vai ser leve, moderada, intensa ou muito intensa. Tempo. Então, o tempo também depende muito de qual modalidade a gente está falando, mas, assim, basicamente pode ser a duração do programa, ou o tempo que ele vai gastar por dia, o tempo que ele vai gastar na semana, ou então, cada sessão de exercício, quanto tempo vai durar. Tudo relacionado ao tempo e periodização desses exercícios. E o tipo, que é qual modalidade de exercício. Então, é um exercício que ele é aeróbico, é resistido, existe flexibilidade ou é de coordenação e equilíbrio, que são os principais. Lembrar que a gente sempre deve iniciar a modalidade que é prioridade e depois associar e progredir, ou a modalidade que a gente precisa para desenvolver aquela que é a alvo. Então, assim, por exemplo, um paciente... O ideal é trabalhar todas essas potências, né? Então, a gente quer chegar em todas. Mas, por exemplo, é um paciente idoso que a gente quer que ele corra para melhorar a saúde óssea ou faça exercícios de salto com impacto. Se é um paciente que nunca fez exercício antes, a gente não vai conseguir colocar ele para correr direto. Então, é um paciente que provavelmente vai ter que trabalhar primeiro coordenação e equilíbrio para prevenção de quedas e que ele possa se estabilizar numa corrida, por exemplo. Vai ter que trabalhar flexibilidade e depois que isso for desenvolvido, ele vai ter que trabalhar força muscular e aí depois ele vai partir para o exercício aeróbico. Então, lembrar que é um tratamento contínuo e para a vida inteira. Então, e também a gente, muitas vezes, vai prescrever para pessoas que nunca engajaram, nunca fizeram exercício. Se é um paciente que já faz algum exercício, talvez dê para adaptar, progredir de forma mais rápida. Tudo é muito individual. Mas a gente tem que visualizar o todo e começar aos poucos. Eu vou falar agora um pouco das principais e explicar mais ou menos como é feita essa prescrição. Então, vamos falar de exercício aeróbico. Aqui, o que a gente tem de recomendação de exercício para a saúde? Primeiro, é importante a gente definir o tipo, porque a partir da definição do tipo, a gente vai definir os outros. Então, o que é o exercício aeróbico, né? São exercícios cíclicos, né? Que levam a um gasto energético e uma movimentação corporal e contração muscular de forma cíclica. Então, seria a caminhada, a corrida, natação, ciclismo, dança. Tudo isso todas as modalidades são exercícios aeróbicos.
Então, a gente vai definir a que se encaixa melhor na preferência do paciente, o que ele vai gostar mais e que vai conseguir fazer. Definimos o tipo. A partir disso, a gente vai definir a intensidade, porque a intensidade vai guiar o que a gente vai definir de tempo, né? Volume semanal. Então, o exercício pode ser leve, moderado ou intenso. Para maiores benefícios, a gente almeja pelo menos um moderado. E como que a gente vai definir essa intensidade? Tem diversas formas. Em geral, depende do exame que a gente vai ter, ou de como a gente é mais adaptado, ou o que o paciente vai entender. Quando a gente fala de VO2 máximo, a gente precisa de uma ergospirometria, que é aquele exame que faz na esteira com a máscara, e baseado no VO2 máximo que ele atinge, a gente tira uma porcentagem disso e a gente vai definir essa intensidade, ver a frequência cardíaca dele nessa intensidade que a gente quer e prescrever o treino baseado nisso. Ou então, se a gente tem, por exemplo, um teste ergométrico, a gente vai pegar a frequência cardíaca máxima que ele atingiu, ver uma porcentagem disso, e aí tem aqui o que vai ser leve, moderado, intenso ou muito intenso. Existe também para teste, quando a gente faz teste ergométrico em geral, a frequência cardíaca de reserva, que eu coloquei a fórmula aqui, que acho que não vem ao caso explicar exatamente como funciona e como fazer, mas é baseado em frequência cardíaca. E ela é baseado na quantidade que aumentou, então a gente tira o repouso da frequência máxima, multiplica por uma porcentagem e aí define o quanto o paciente, a faixa de frequência cardíaca que ele vai ficar. Ou então, se o paciente não tem o costume, não tem relógio para ver frequência, tem a escala de percepção subjetiva de esforço, que é uma escala um pouco difícil, principalmente porque ela vai de 10 a 20, né? Na verdade, vai de 6 a 20, na verdade. É um pouco difícil entender. Tem a escala de Borg adaptada, que vai de 1 a 10, que é de percepção de esforço. Mas o que a gente normalmente usa de dica prática para quem não tem relógio, não costuma medir, tem uma dificuldade de entender como mensurar, né, esse esforço? Em geral, a gente fala do teste da fala. O que é o teste da fala? Eu coloquei aqui um vídeo de uma cantora que treina para cantar, correndo na esteira e cantando ao mesmo tempo. Mas, na verdade, o que a gente fala para o paciente? Um exercício que, enquanto ele está fazendo, ele consegue cantar, que é o que ela está fazendo no vídeo, é um exercício leve. Se ele está fazendo o exercício e ele não consegue cantar uma música, mas ele ainda consegue falar, não um discurso contínuo, mas falar algumas palavras com alguém do lado, exercício é moderado. Se ele está fazendo o exercício e está difícil até para falar, ele só consegue falar palavras e fica ofegante, isso em relação, né, à dispneia, a ficar ofegante, é um exercício que é intenso. Então, o que a gente almeja, em geral, para maiores benefícios, é que o paciente faça um exercício que ele consiga falar, mas ele não consiga cantar. E, conforme ele vai ficando adaptado ao exercício, é possível que aquela intensidade específica vai ficando muito leve, então ele vai ter que aumentar a intensidade. Tendo definido isso, que é a intensidade, aí a gente vai definir o tempo. Então, definir que vai ser caminhada, quero que ele faça uma caminhada moderada. Então, como é que vai ser o tempo, né? Como é que isso vai ser distribuído? O que a gente tem, que a gente almeja para maiores benefícios de saúde é, se o exercício for moderado, a gente quer de 150 a 300 minutos por semana. E se a gente tá falando de exercício intenso, a gente quer de 75 a 150 minutos por semana. E a gente vai organizar isso na frequência como for melhor. Ele pode fazer 150 minutos um dia na semana de uma vez? Até pode, mas acho que isso não vai ser o mais indicado. Então, a gente dividir ao longo da semana, de acordo com o que o paciente faz, o que ele tem de tempo, o que funciona para ele, é o ideal. Então, a gente pode dividir, por exemplo, de 3 a 5 vezes na semana. Eu coloquei aqui um exemplo de como ficaria uma prescrição, por exemplo, de um exercício aeróbico para vocês visualizarem. Então, fiz para mim mesma. Então, assim, defini. O que o paciente vai fazer? Definir o exercício vai ser caminhada. Eu quero que ele faça caminhada moderada. O que quer dizer que ele consegue falar e não consegue cantar uma música enquanto ele faz. Ou então, uma frequência cardíaca com uma faixa de tanto a tanto. Duração por sessão. Quero que ele faça 30 minutos por sessão, 5 vezes na semana. Então, ele vai caminhar de segunda a sexta-feira, intensidade moderada, por 30 minutos. É basicamente isso. Outra modalidade de exercício que a gente sempre quer colocar, implementar na rotina dos nossos pacientes, é o exercício resistido. Que é aquele exercício que, pela contração muscular, concêntrica ou excêntrica, estímulo muscular, a gente vai tentar trabalhar força muscular, hipertrofia, resistência ou potência. E aqui entra a musculação, uso de pesos livres ou até exercícios com elástico.
E aí, aqui a gente tem a frequência definida. Então, em geral, a gente quer que o paciente faça de 2 a 3 vezes por semana de exercício resistido, com intervalo entre eles. Porque a gente quer que o paciente faça mais de uma vez na semana para promover a adaptação muscular que a gente quer, mas com intervalo entre eles, para que ele possa ter a recuperação e os ganhos desse exercício. Então, a gente vai definir o tipo. E aí, depois, como que a gente vai definir a intensidade e o tempo, né? Aqui, no exercício resistido, é um pouco mais difícil. O ideal é que a gente tenha um educador físico. Se a gente puder fazer uma carta para ele, falando que a gente quer um exercício para a saúde, para aquele paciente, que a gente quer trabalhar força, ou hipertrofia, ou potência, se é um paciente idoso, iniciante ou não. Mas, às vezes, a gente não vai ter, né, esse auxílio. É um paciente que quer fazer exercício em casa, enfim. Em geral, a intensidade de exercício resistido é feita por porcentagem de um RM. Um RM é uma repetição máxima. Então, o quanto de peso a gente vai colocar para aquele paciente fazer uma repetição e não aguentar fazer a próxima. Normalmente é o educador físico que faz isso na academia. E aí a gente tem as faixas definidas para moderado, intenso, leve, de acordo com a porcentagem de carga dessa repetição máxima. Mas, até a carga que a gente vai usar depende um pouco de como a gente vai periodizar, como a gente vai definir. Então, assim, se é uma carga maior, às vezes a gente vai colocar menos repetições, isso entra no tempo. Então, pode ser repetições de 8 a 12, 10 a 15, 20 a 25. Aí, para um paciente que não está adaptado, a gente pode colocar uma carga leve, mas fazer mais repetições. Séries, a gente vai definir quantas séries a gente vai fazer. E quanto tempo de intervalo ele vai fazer. Tudo isso entra no quanto de carga esse exercício vai demandar do indivíduo. E tudo isso também vai depender do que a gente quer trabalhar. Se é força, resistência, hipertrofia ou potência. Em geral, para iniciantes não idosos e nem muito sedentários ou obesos, a gente vai começar com uma carga moderada. E aí a gente vai começar com repetições moderadas. Para pacientes que são mais experientes, a gente talvez vá priorizar, então, uma carga maior, porque ele já tem essa habilidade, talvez até cargas menores. E para pacientes idosos, sedentários, em geral, a gente prioriza a repetição, a carga, para evitar lesões, possíveis lesões. O que a gente tem de regra padrão, que é mais fácil da gente visualizar e que a gente pode orientar para a população em geral? Em geral, para aptidão muscular geral e para pacientes sem especificidades ou dificuldades, limitações específicas, a gente vai prescrever 8 a 12 repetições numa carga que a gente considera moderada. Medir um RM e fazer essa porcentagem é difícil. Então, o que a gente, em geral, orienta? Escolher uma carga que vai ser difícil, quando ele terminar as repetições propostas, a fazer mais uma. Então, eu defini que eu quero de 8 a 12. Ele vai chegar na 12ª, e se fosse fazer a 13ª, já ia ser bem difícil de fazer. Não é exercício até a falha, como a gente vê falando, fisiculturista, gente que gosta muito de academia. Isso não é exercício para a saúde. A gente quer promover um desgaste muscular, mas sem muito estresse daquela fibra muscular e tentando impedir ao máximo as lesões que podem acontecer. Então, aqui coloquei um exemplo. Então, vamos prescrever exercício resistido. Quero que o meu paciente faça musculação 2 a 3 vezes na semana. Eu quero que ele faça moderado, então quero que ele coloque uma carga suficiente para não conseguir continuar depois que terminar as repetições. Vai fazer 3 séries de 8 a 12 repetições com 1 minuto de intervalo. Esse é o básico. Quando a gente fala de exercício para flexibilidade e equilíbrio, que são exercícios que normalmente a gente esquece, mas são exercícios que são muito importantes para todos. E para idosos, eles acabam ganhando um papel fundamental na prevenção de quedas. Tem muitos exercícios que promovem também ganho de força muscular. Então, a gente tem o Tai Chi e o Yoga, que fortalecem muito a musculatura, principalmente em exercícios de isometria, trabalham o equilíbrio e a força mesmo da fibra muscular. E tem muitos trabalhos falando do Tai Chi também para a saúde mental dos idosos. Além disso, tem os benefícios de serem normalmente atividades praticadas ao ar livre e em grupo. Então, normalmente elas promovem socialização, a exposição a ambientes com natureza, sol, sair de casa, enfim. Então, tem muitos benefícios além do exercício em si. E aqui, em geral, a orientação é de 2 a 3 vezes a semana também padrão. O alongamento, por exemplo, ou o Yoga Tai Chi, até sentir desconforto ou até conseguir ficar em determinada posição. E aí o tempo vai variar. Então, alongar de
Pode ser alongamento estático, dinâmico, de 10 a 60 segundos. A sessão pode durar, depende, pode durar 1 hora para yoga tai chi, pode durar 10 minutos para alongamento. Às vezes é o primeiro exercício que você vai conseguir fazer o paciente fazer. Então, pacientes que não gostam de exercício, não têm prática, em geral, a gente às vezes começa por esses exercícios para que ele engaje em alguma atividade e depois progredir para as outras. E aí, finalizando a parte do FIT, que é como a gente vai prescrever especificamente, quantificar, a gente tem que lembrar da última parte, que também é muito importante, que é o de ajustar a dose, reavaliar o paciente, associar outras medicações se necessário, e avaliar a resposta do tratamento. Então, a partir do momento que a gente prescreveu, a gente tem que ter uma data limite que o paciente vai voltar, a gente vai reavaliar. A reavaliação é crucial para garantir que o exercício continue a ser eficaz e seguro para esse paciente. Sempre que a gente for ajustar a dose, a gente pode mexer em qualquer um desses parâmetros. Então, a gente não vai só aumentar a dose aumentando necessariamente a intensidade, diretamente carga ou intensidade que ele faz a corrida ou caminhada. Se a gente aumentar a frequência ou a duração de cada sessão, a gente também está aumentando a carga semanal de exercício do paciente. Então, a gente vai visar, em geral, um aumento do volume semanal, de alguma forma. Às vezes, a gente vai precisar reduzir. Então, é um paciente que, às vezes, a carga ficou demais, ou, às vezes, algo mudou na vida dele, algo diferente aconteceu que a gente vai precisar reduzir naquele momento, e tudo bem. Às vezes, se faz necessário. E, muitas vezes, a gente tem que lembrar de associar outras modalidades. Então, o paciente que corre, caminha, a gente vai ter que associar a musculação depois de um tempo, para ter o máximo de ganho que a gente pode. Sempre importante lembrar que o reforço positivo é muito importante. Então, sempre parabenizar o paciente pelo que ele já conseguiu realizar, mesmo que pareça pouco ou seja pouco tempo, o mínimo já é importante. Tentar, principalmente para pacientes que não gostam, não têm o hábito de fazer exercício, implementar na rotina. Então, fica muito mais fácil se é um paciente que vai trabalhar de ônibus. Você orienta que ele desça alguns pontos antes e vá caminhando o resto do caminho, porque faz com que seja mais fácil dele seguir. Ou então, envolver outras pessoas da família, ou atividades que ele já faz e que ele consegue colocar algo que envolva um gasto energético calórico nessas atividades. Hoje em dia se fala dos snacks de exercício ao longo do dia, então às vezes sessões bem curtas, mas várias vezes ao longo do dia. Ao invés de uma sessão de 30 minutos, se o paciente não tem esse tempo, tudo bem, ele pode fazer 3 sessões de 10 minutos. O paciente que trabalha em casa, ele vai parar 10 minutos, vai fazer algum exercício, que seja caminhada, corrida, pegar algum peso, por 10 minutos e voltar. Tudo isso tem evidência também de benefício. E mostrar para o paciente os benefícios a curto prazo que ele está tendo. Então, melhorou o sono? Melhorou sua disposição? Olha aqui como o exame melhorou, como sua pressão ficou mais controlada. Todos os benefícios que ele está tendo é importante reforçar para que ele entenda que é o exercício que está trazendo tudo isso para ele, para que ele possa continuar. E sempre usar o receituário. Isso traz seriedade para a prescrição e isso aumenta a adesão do paciente, faz com que ele encare isso também de forma séria e continue a fazer o exercício que você prescreveu, além dele ter os parâmetros quantificados escritos. Ele não vai esquecer, ele pode sempre consultar o que ele deve fazer. Então, aqui um exemplo de um receituário para paciente que não tem contraindicações ou limitações físicas, que o objetivo dela é começar um programa de exercício, ficar fisicamente ativa. Ela gosta de fazer a jardinagem caminhada, então é isso que a gente vai priorizar. A gente tem uma meta semanal de METs e a gente vai prescrever. Então, ela vai fazer caminhadas tantas vezes na semana, vai fazer jardinagem, que ela gosta, que também é um tipo de atividade física. E a periodização dela, que dia ela vai fazer, como ela vai fazer. Escrever tudo isso é muito importante. E sempre lembrar de tentar buscar coisas que o paciente goste ou que sinta prazer em fazer. A gente tem as metas SMART, que são metas que elas tentam nos orientar como traçar metas que sejam atingíveis, que vão ter resultados, que a gente realmente vai conseguir fazer. Então, o que o SMART fala, né? SMART Goals fala que as nossas estratégias e as nossas metas, elas têm que ser específicas. Então, eu tenho que definir exatamente qual é a minha meta, qual é o meu objetivo. Elas têm que ser mensuráveis, que é o que a gente vai fazer com a prescrição. Então, eu tenho que mensurar tanto o que eu estou fazendo, quanto mensurar o progresso. E elas têm que ser, isso é muito importante, atingíveis.
Então, assim, não adianta um paciente que nunca fez exercício, não gosta, eu pedir para ele fazer 6 vezes por semana de exercício, musculação e caminhada. Porque o que acontece? A partir do momento que você define uma meta e o paciente, por exemplo, não consegue, eu defini que ele vai fazer 6 vezes na semana, mas ele só foi 3. Na cabeça dele vai ficar a sensação de que ele está falhando com o que ele tinha se comprometido. E aí a chance dele largar tudo e não fazer mais nada é maior do que se, por exemplo, a gente começar com muito pouco, mas, por exemplo, então você vai fazer 2 vezes na semana. Se alguma vez ele for 3, ele já vai ficar com a sensação de que ele está fazendo mais do que ele devia ter feito. Então, a chance dele continuar é maior. Então, sempre começar com aquilo que a gente tem certeza que ele vai cumprir. Tudo que ele fizer a mais é bônus. E aí, isso vai aumentar tanto o vínculo que a gente vai ter com o paciente, quanto a vontade dele de continuar aquela atividade. Tem que ser metas relevantes, então, tanto a gente quanto o paciente tem que entender o porquê a gente está fazendo traçando aquela meta específica e tem que ter algum benefício, algum impacto positivo disso que a gente escolheu. E tem que ter um prazo definido, então não é eterno, sem prazo. A gente tem que definir o prazo para a gente cumprir determinada meta. Então, a gente tem que ter também, além da meta a longo prazo de praticar uma atividade física, o quanto a gente vai fazer até determinado prazo e o que eu busco ter de benefícios dessa atividade até determinado prazo. Tudo isso vai facilitar o entendimento e comprometimento, tanto nosso quanto do paciente. A gente saiu esse ano, uma cartilha numa revista brasileira de aconselhamento de atividade física, de prescrição de atividade física e orientação para os profissionais do SUS. Então, como que todos os profissionais vão conseguir orientar, reconhecer qual o perfil de paciente, qual atividade se encaixa melhor, o que ele tem que fazer para, em conjunto, todos no SUS e no posto de saúde consigam chegar no objetivo em comum. Depois, vale a pena até dar uma olhada, que são dicas básicas, bem simples e como a gente vai tornar tudo isso concreto. E eu coloquei aqui algumas considerações especiais, porque assim, a prescrição que a gente falou até agora é uma prescrição bem genérica, né, para o paciente em geral, é o que a gente pega de modelo. Mas a gente sabe que cada paciente tem as particularidades, e tem algumas doenças que são muito presentes no nosso cotidiano e que tem algumas particularidades importantes em relação à prescrição de exercício que eu vou falar para vocês. Tem a American College, que foi basicamente o guia para essa aula, tem, na verdade, uma cartilha com cada doença específica e cada especificidade, o que pede de exame, o que prescreve, depois a referência está no final para vocês. Mas essas 3 eu queria falar um pouco porque eu acho que são importantes. Então, quando a gente fala de prescrição de exercício na hipertensão, basicamente vai seguir o FIT que a gente falou. Mas no caso de hipertensão, a nossa prioridade acaba sendo o exercício aeróbico. E resistido também. A gente tem evidências do exercício físico ajudando muito no controle pressórico, mas a gente sempre pensa no exercício aeróbico pelo grande efeito hipotensor que ele tem. E nesse sentido, para esses pacientes, se for possível, é interessante, ao invés de fazer uma sessão mais longa, dividir as sessões de exercício em mais de uma ao dia. Então, ao invés de fazer, por exemplo, uma de 30, fazer mais de uma sessão, ou 2 de 15, 2 de 20 do dia. E por que isso? A gente sabe que o efeito hipotensor do exercício físico, ele dura, em geral, mais ou menos 12 horas. Pode ser um pouco mais, um pouco menos. Mas, em geral, até 12 horas pós-atividade física. Na verdade, a gente tem, né, um desvio de fluxo, a gente tem uma vasodilatação na hora de fazer o exercício, e a gente tem, na verdade, um sangue que fica preso em alguns órgãos, baço, enfim, durante a atividade, mas tem essa vasodilatação estimulada pela atividade física, e que tem um efeito hipotensor importante, e que vai durar por 12 horas. Então, funciona como um remédio. A gente quer ter o máximo de benefício e quer que o paciente fique coberto todo o dia. Então, teoricamente, seria interessante, se possível, dividir as sessões para que ele fique com esse efeito hipotensor o dia inteiro. Óbvio que se não der, tudo bem, faz uma só e tá ótimo, também vai ajudar. Mas, se for possível, seria legal. E a gente tem que tomar alguns cuidados específicos. Cuidado com exercícios de membros superiores, principalmente exercícios dinâmicos, e valsalva.
O que são os exercícios aqui que a gente fala de membros superiores? Não é exercício resistido, é exercícios dinâmicos. Então, exercícios que movimentam o membro superior. Por que isso? Como a área muscular da musculatura de membro superior é menor, a resistência à passagem do sangue acaba sendo maior. Então, o duplo produto, a sobrecarga do sistema cardíaco com esses exercícios acaba sendo maior. Então, priorizar exercícios com membros inferiores. Então, é aquele paciente que a caminhada e a corrida vai ser ótimo que ele faça. Mas se a gente fala de uma jardinagem intensa para um idoso hipertenso, talvez não seja ideal. Tudo que movimenta muito o membro superior, a gente tende a evitar. E valsalva, que é todo exercício que aumenta a pressão, né, torácica, e que pode fazer com que o retorno venoso esteja prejudicado. Então, como que a gente faz para evitar valsalva? Basicamente, sempre que o paciente for fazer exercício, principalmente que envolva contração muscular, então, sei lá, academia, a gente orienta ele a esvaziar o peito antes de fazer a contração. Então, nunca encher o peito de ar e segurar o ar para fazer o exercício, sempre com o peito vazio. Quando a gente vai falar de diabetes, a gente tem algumas outras orientações. No diabetes, exercício é remédio em todas as doenças, mas, em geral, no diabetes, o exercício ele atua exatamente na fisiopatologia da doença, que a gente está falando de diabetes tipo 2, né? O diabético tipo 1 tem os benefícios de prevenção de complicações cardiovasculares, principalmente, né? Melhora da saúde geral. Mas no diabetes tipo 2, a gente tem que associar exercício aeróbico a exercício resistido. E a gente tem que fazer exercício quase todos os dias, não permanecer mais que 48 horas sem exercício. Por quê? Qual que é a principal função do exercício no diabético? A tração muscular, a tração mecânica que a gente faz, né, na célula muscular durante o exercício, ele estimula tanto a transcrição gênica quanto a translocação para a membrana celular muscular de GLUT4. GLUT4 é um daqueles glúteos que é aqueles canais de passagem de glicose, que é dependente da ação da insulina. A gente tem os outros glúteos, GLUT1, 2, que tem em células do sistema nervoso, células do sistema vascular, células hepáticas, que não precisam da insulina. A glicose vai entrar de qualquer forma. Mas quando a gente fala de tecido adiposo, a gente fala de célula muscular, a gente precisa da ação da insulina para poder fazer a glicose entrar. Então, num paciente que tem resistência à insulina e eventualmente vai desenvolver diabetes tipo 2, é basicamente o GLUT4 que não está conseguindo agir, não está conseguindo fazer a célula entrar e está tendo resistência à ação da insulina. O exercício físico, ele faz a translocação e transcrição gênica desse transportador para a membrana celular muscular, independente da ação da insulina. Então, durante o exercício, a glicose vai entrar na célula muscular, independente se você tem insulina, não ter, quanta insulina você tem diabetes ou não. E esse efeito dura até 2 horas pós-exercício. Então, é uma forma de controlar muito bem a doença, prevenir a doença e realmente tratar a resistência à insulina. Por isso ela é tão importante. Além dos outros benefícios de emagrecimento, redução da obesidade, principalmente visceral, enfim. A gente tem que tomar alguns cuidados especiais com o paciente diabético, principalmente em relação à hipoglicemia e complicações da doença. Pacientes diabéticos, principalmente em uso de insulina, estão sujeitos a fazer hipoglicemia, principalmente em exercícios aeróbicos de longa duração. Então, assim, exercícios em que você faz musculação, ou exercícios em que tem picos de intensidade em geral, a gente não faz, o paciente não faz hipoglicemia porque ele tem uma resposta hiperglicêmica. Mas exercícios moderados, que em geral é o que a gente vai prescrever, de maior intensidade, existe um risco de hipoglicemia pelo fato da glicose entrar na célula e muitas vezes, principalmente quando ele usa insulina, a gente tem a insulina exógena, né? Então, em geral, os pacientes de insulina têm que buscar o endócrino ou o médico do esporte habilitado para poder ajustar as doses e como ele vai fazer o uso da insulina pré-exercício. E tomar cuidado e sempre orientar o paciente a levar com ele. Então, alguma fonte de carboidrato rápida, sempre estar alimentado. Outra orientação importante, a partir de 1 hora de exercício, tem que repor carboidrato nesses pacientes. Então, o exercício que vai durar 1 hora ou mais, deu 1 hora, tem que repor carboidrato, tem que ser um carboidrato rápido, pode ser suco de laranja, pode ser bananinha, pode ser bala, pode ser qualquer fonte rápida de carboidrato. E as complicações da doença. Então, são pacientes que podem ter neuropatia periférica, pode ter retinopatia. Então, assim, sempre orientar a olhar calçado,
Sempre ter o sapato ajustado, não muito apertado, para prevenir lesões em membros inferiores, em pé. Evitar relevos, ou então pista que possa ter algum acidente, que possa dar algum tipo de lesão em membros inferiores, principalmente nos pacientes que já têm algum acometimento do sistema nervoso. São pacientes que fazem desautonomia se tem acometimento do sistema nervoso, então tomar cuidado com desautonomia para esses pacientes, orientar muito bem a sempre estar hidratado, evitar se exercitar em climas quentes, e orientar os possíveis sinais e sintomas. E pacientes com retinopatia, principalmente a proliferativa mais grave, a não proliferativa grave ou a proliferativa, que são pacientes que tem que evitar. Todos os pacientes diabéticos devem evitar a valsalva que a gente falou e exercícios que deem muita pressão, aumentem muito a pressão, mas em geral os com a não proliferativa grave, proliferativa, tem indicação de terapia mesmo, antes de engajar realmente numa atividade física que possa ter algum risco, né, para descolamento de retina. Nos pacientes com osteoporose, lembrar que aqui a indicação é exercício de impacto, então nada de exercício leve, hidroginástica para exercício com osteoporose. Para estimular o aumento de massa óssea, realmente a gente tem que ter impacto. Então, a corrida, são exercícios com salto, são exercícios que têm impacto ósseo. Só que aqui a gente tem que tomar cuidado, porque a gente tem que ter certeza que o exercício não vai trazer nenhum risco, então não vai trazer risco aumentado de fraturas. Em geral, a gente tem uma diretriz britânica que fala dos pilares, que é o Strong, Steady, Straight, que a gente tem que tentar fortalecer muito a musculatura, fazer o paciente ficar reto e principalmente fortalecer a musculatura do core, que é abdômen, pelve e costas, né, dorso. E aqui eles estimulam muito exercícios, natação, exercício de fortalecimento, que incluam fortalecimento dorsal dos pacientes. São exercícios que são pacientes que têm que trabalhar também o equilíbrio. E exercícios de saltos, corrida, tudo isso se torna muito importante nesse contexto. Pacientes com risco aumentado de fratura, sempre trabalhar o equilíbrio e tentar... o ideal é que fossem realmente exercícios assistidos, ou prescritos talvez acompanhados por um profissional, seja fisioterapeuta, seja educador físico. E aqui a gente tem que tomar um cuidado especial para pilates, yoga ou modalidades em que envolvam muita torção da coluna, ou que fique com a coluna hiperestendida, ou então mobilize muito o centro do paciente que possa levar a alguma fratura. São pacientes que, em toda consulta, o ideal é medir para ver se não teve perda de altura, que pode indicar algum tipo de fratura em coluna, mas o exercício é essencial no tratamento desses pacientes. Para resumir, para finalizar, queria deixar aqui algumas coisas que a gente tem que ter em mente no final da aula, que seria basicamente a recomendação que a gente tem, de uma forma bem simplificada e geral, mas o que a gente quer é pelo menos 150 minutos semanais de exercício físico de moderada intensidade aeróbico e pelo menos 2 vezes por semana de exercício de fortalecimento muscular. E encarar o exercício, aqui o Colégio Americano coloca para encarar o exercício como um sinal vital. Aqui ele propõe uma ficha para todo médico ter, para preencher, para avaliar o seu paciente toda a consulta, abordar em toda a consulta esse tema e a importância dele. Algumas considerações finais, lembrar sempre que atividade física e estilo de vida a gente tem que abordar em toda consulta, faz parte do tratamento e é essencial. As contraindicações ao exercício para a saúde são pouquíssimas mesmo, então todo paciente tem alguma possibilidade de fazer algum tipo de exercício, independente da limitação que ele tenha, a gente consegue adaptar. Até em limitações físicas, a gente consegue adaptar o exercício. Paciente que tem limitações de membros inferiores, paciente cadeirante, todo mundo consegue fazer algum tipo de exercício. O importante é que a gente entenda o contexto do paciente e se esforce para, em conjunto, conseguir achar uma modalidade que vai se encaixar ao perfil e às limitações dele. Sempre procurar criar alternativas. Então, qualquer atividade é melhor que o sedentarismo, então não vamos ficar focado em só atingir aquilo que a gente colocou na cabeça que é importante. Na verdade,
Às vezes são pacientes que não têm tempo realmente, ou têm uma rotina muito atordoada, tem família, tem filho, tem coisa para fazer. Às vezes você consegue envolver as outras pessoas, envolver o trabalho do paciente, ou o que ele já faz no dia a dia, para que ele possa se movimentar mais. O importante é reduzir o tempo sentado e tentar estar sempre mais ativo. Sempre usar o receituário médico. É muito importante. E realmente aumenta tanto quando o paciente vai encarar aquilo como importante na vida dele, quanto até o quanto a gente vai pensar naquele exercício como um remédio, o quanto a gente vai se esforçar para quantificar aquilo e prescrever da melhor forma. E por último, e muito importante, seja exemplo. Não adianta nada a gente falar e não fazer. É muito importante que a gente pratique o que a gente fala. Os pacientes estão atentos, eles sabem, eles veem, eles te enxergam como exemplo. E até para a nossa saúde, né? A gente também precisa se preocupar e tentar ser o mais saudável que a gente consegue e fazer o exercício da melhor forma que a gente consegue. Muito obrigada. Minha referência principal foi essa, as outras estão no meio da aula, mas a American College tem esse guia para prescrição de exercício e para exames a serem solicitados, é muito legal. Tem guia para todas as doenças, todos os contextos em relação a clima e exercícios que a gente pode praticar em cada caso, que a gente tem que ficar atento, como a gente vai prescrever. Então, qualquer dúvida dá para consultar lá. E qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer coisa que vocês quiserem, também estou à disposição. Pode me procurar ou aqui no HC mesmo, em qualquer um dos locais que eu fico. Ou então pode mandar uma mensagem, pode mandar e-mail, enfim, me buscar alguma rede social. Estou aqui à disposição para o que vocês precisarem. E muito obrigada pela atenção.